você é um cara conhecido, você foi citado na revista Time como um jovem super, hiper talentoso. Então a gente está muito, muito mesmo agradecido de você vir nesse projeto aqui. E a minha primeira pergunta é: o que faz um deputado federal? Você acorda, escova os dentes, dá uma lavada no rosto e conta pra gente, que a gente não tem a menor ideia do que acontece. Então vamos lá. Os deputados, no começo do mandato, dentro do... primeiro você tem as comissões, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto para entender. Todo deputado meio que tem que ser clínico geral, né? Entender de tudo um pouco, porque vota de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, todo deputado também tem uma especialidade. E é nessa especialidade que ele atua dentro das comissões que você tem a divisão. Tem a comissão de educação, de finanças, de segurança pública, etc, etc, etc. Eu, pessoalmente, sou da comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, de Finanças e Tributação. Então, tudo que tem a ver com regulamentação de profissão, direito trabalhista, mudanças no direito de maneira geral, né, no Código Civil, no Código Penal, e coisas que aumentam gasto ou que aumentam a arrecadação, passam ali pelo meu voto nessas comissões. Aí tem outros deputados que entendem de saúde, estão na comissão de saúde e tal. Entendi. Sempre a maneira de você se destacar lá dentro é você se tornar referência num assunto que você se dedica, né? Entendi. E uma coisa assim, porque muita gente vota, mas não sabe nem para que serve. Você provavelmente vai saber porque um governador, porque um presidente funciona, mas um deputado federal e estadual não. Então ficou bem... O federal, o deputado federal e o senador, eles concentram a maior parte das decisões das leis, né? Porque, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que nos Estados Unidos tem como maconha ser proibido no estado e não ser no outro, né? Entendi. Aqui não. Tudo que é crime é Brasília que decide pro país inteiro. Trânsito, Brasília decide o país inteiro. Lei tributária, Brasília defende... Então, no Brasil, isso é uma peculiaridade nossa, é tudo muito centrado, muito focalizado ali em Brasília e sobra pouca coisa para deputado estadual. O deputado estadual faz pouquíssima coisa assim na prática, sobra aprovar o orçamento do governador, lei de trânsito e lei ambiental, assim, poucas coisas que sobra, assim. E gente que... Eu continuo sem saber, a tua explicação é boa, mas eu continuo sem saber ainda o para que serve. Eu não entendi. É uma dúvida séria. Eu voto num cara. Dizem que o deputado ele vai defender os direitos de quem votou, ele vai querer fazer. Ele tem lá. Eu não sei ainda o que o deputado faz. Qual que é a diferença de estadual e federal? Eu não estou entendendo. Primeiro que o estadual ele só legisla para o estado, né? São só leis estaduais. E, como eu falei, dentro do estado, as leis que o deputado estadual pode fazer são limitadas, né? Porque tem lá na Constituição o que pode ser... Tem a União, Congresso Nacional e Governo, do que pode ser legislado pela União. Então, o deputado federal concentra a maior parte que eu falei para vocês. Crime, né? Lei penal, deputado federal que decide. Mas... Trânsito, tributário, várias outras... Mas como que ele decide isso? Não precisa ter um monte de... Fala assim, os deputados vão votar. Isso. Mas quem que cria a nova lei? Qualquer um pode apresentar. Deputado. Não é qualquer cidadão, não pode... Ele tem que... Se eu tiver uma ideia interessante para salvar o Brasil... Eu levo até um deputado. Isso. Mas você também tem como o cara comum apresentar a lei. Só que ele precisa de 2 milhões de assinaturas. O deputado ele só precisa da própria. Então o influencer pode, de repente, apresentar uma lei. Força de apresentar uma lei. Alguém Pode. que tem uma relevância ou que é alguém que é importante no bairro. Sim, que é o projeto de lei de iniciativa popular, que foi o caso da lei da ficha limpa. Entendi. Partiu da população, coletaram 2 milhões de assinaturas, entregaram e aí o Congresso aprovou. E pessoas que ficam criando leis bizarrésimas que não tem o menor sentido, assim, tem gente que faz isso? Tem algum exemplo que você pode dar? Tem, na legislatura passada teve o dia do pudim, né, que foi aprovado. O dia do pudim. Esse ano... Essa é importantíssima. Esse ano rodou... Mas o que é o dia do pudim? O cara criou uma lei... Pra comemorar a iguaria brasileira, no dia do pudim, é isso. Mas precisa de uma lei para isso? Eu não posso comemorar eu mesmo? Achar lindo? Ele achou que é uma prioridade pro Brasil
ter lá no calendário oficial o dia do pudim. Ótima questão. E como é que vocês sabem, então, quais as leis, quais as coisas que devem ter prioridade Relevância. para serem tratadas? Aí quem define isso é o presidente da Câmara. Ele define a pauta junto com os líderes dos partidos, que é o seguinte: todo partido, no início do ano, tem uma eleição interna para saber qual é o deputado que vai liderar os outros deputados do partido. E aí, esse líder se reúne com os outros líderes dos outros partidos e o presidente da Câmara para definir a pauta, que é o que vai ser prioridade. Nossa. Um papo interessante, porque não é todo mundo que vota, eu tô falando isso por experiência própria, que absolutamente não entende o que acontece. A maior parte... É. Não, eu mas- acredito que 90%... eu não mais do que sei. 90%, por 99%. Então nós estamos aqui dando uma espécie de um tutorial. Todos nós vamos aprender juntos aqui no Master Podcast, que todos nós devemos virar Master juntos. Todos nós pensando Exatamente. juntos. São dúvidas extremamente pertinentes.